Olá, eu sou o professor Lauro e a gente está de volta aqui no nosso bate-papo de negociação. É um momento super importante da gente mergulhar num conteúdo que faz a grande diferença para os negociadores mais experientes, para os negociadores que querem mudar sua performance no jeito de negociar. Eu estou falando para vocês da etapa que as negociações contemplam, todas elas, as 7, as etapas e seu processo de cada etapa. Vem comigo aqui no slide que eu vou apresentar rapidamente cada uma delas para vocês e depois a gente mergulha profundamente em todas elas. Olha só, a primeira etapa é a etapa de prepare-se. A etapa de prepare-se é aquela etapa cujo o negociador tem que perceber a importância da prévia da negociação, de estar se preparando antes de estar cara a cara com outro negociador. Então, ela é uma etapa que muita gente acha que ela é pouco importante, porque ela não está no momento da negociação propriamente dito, é uma tarefa que eu faço em casa, mas ela tem o seu grau de importância sim, ela é relevante. Uma boa preparação conquista um bom resultado. Um dos presidentes norte-americanos, Abraham Lincoln, já falava, se eu tivesse 12 horas para cortar uma árvore, eu passaria 9 horas afiando o machado. Ou seja, de tão importante que é a preparação para tudo que a gente faz na vida, e não é diferente no mundo da negociação. O segundo ponto que a gente vai navegar, que na minha opinião separam adultos de crianças no mundo dos negócios, das negociações e das vendas, é o item 2. Investigue as necessidades. Os bons negociadores, de fato, eles têm uma capacidade muito forte de fazer perguntas poderosas para os outros negociadores ou para um cliente que está do outro lado da mesa, extrair nesse momento informações importantes que ajudam a gerar valor na negociação e, ao mesmo tempo, faz o seu cliente ou outro negociador refletir sobre algo relevante que está se trabalhando na negociação. Lembra lá atrás, quando a gente falou das variáveis da negociação? Pois é, o item 2 cruza muito com a variável informação. É balizamento de informação, é dada a mesma importância para a informação nas partes envolvidas. Aqui a gente fala de perguntas poderosas. Logo, na sequência, a gente vai para o item sinalize a movimentação. É o item 3 do nosso processo. Vamos falar de postura corporal, linguagem verbal, não verbal, de face, ou seja, toda a comunicação falada e não falada que um negociador precisa dominar técnicas para ter um bom desempenho. É muito relevante. E a gente vai até trabalhar alguns exemplos, eu vou me comportar aqui na frente de vocês sobre uma dessas técnicas para poder ilustrar melhor isso para vocês. Como eu falei para vocês que o item 2 separa adultos de criança, o segundo item, na minha opinião, que também faz isso no processo de negociação, é o item 4, teste as propostas. Nesse item a gente vai falar um pouco de neurociência, é preciso entender um pouco do funcionamento do cérebro para a gente tirar aprendizados e entender como é que a gente pode usar isso num processo de negociação. Então, de fato, o bom negociador que entende como é que um outro negociador pode pensar, e olha que relevante, cruzando disciplinas para tomada de decisão de compra ou não compra, uma boa oportunidade ou não é, a neurociência vai ajudar a gente a perceber isso. Na sequência, a gente vai para o chamado coração de negociação, onde de fato acontecem as trocas de concessões, é o item 5. É o movimento em si dado das partes. Vamos aprender a calcular esse movimento. Será que é bom eu conceder? O que eu preciso ter em troca? Nós vamos ver como é que a gente faz esse cálculo rápido no meio de uma mesa de negociação. Ele é um item muito importante, de fato, ele concebe a movimentação de negociação. Mas antes de eu continuar falando, é importante eu abrir um parênteses. Os bons negociadores, eles controlam a negociação de fato em todas as etapas. Por quê? Não é só preço que se negocia, não é só escopo que se negocia, não é só prazo que se negocia. Às vezes se negocia importância de informação. E as informações, elas balizam de fato o valor que é dado para um produto, para uma mercadoria ou algo assim. Então, a negociação para o bom negociador é desde o início até o final. Ele está fazendo pergunta, ele está negociando. Ele está se movimentando, ele está negociando. E assim por diante. Aí a gente vai para o sexto item, que é feche o acordo. Vamos falar de técnicas de fechamento e vamos destacar as 3 principais técnicas de fechamento
que, na cultura do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, são bem aceitas. São 3 técnicas que funcionam bem para diversos segmentos, ramos de atividade e mercado brasileiro. E, por fim, vamos amarrar as pontas soltas. É o 7º item, que pode ser feito durante todo o processo, a gente vai ver, ou lá no final. É um item que daqui a pouco a gente mergulha nele, mas ele vai falar basicamente de cuidados que a gente tem que ter enquanto negociador para não deixar fatores macroambientais derrubarem uma negociação que acabaram de ser feita, que normalmente são fatores que nenhuma das partes envolvidas dominam e podem sim afetar uma negociação em si. Vamos então começar o nosso trabalho de mergulhar nesse processo? A gente começa no item 1, que é o prepare-se. Vamos lá. O item prepare-se, ele basicamente tem a seguinte pauta. Vamos estabelecer e priorizar os objetivos. Os bons negociadores têm que, de fato, ter um objetivo claro e concreto numa negociação. Eles não podem entrar numa mesa de negociação sem um objetivo traçado, ou sem saber, de fato, o que eles almejam alcançar na negociação para considerar que o trabalho foi feito, que foi feita uma boa negociação. Para isso, eles têm que saber relacionar questões de alta, média e baixa prioridade. O que isso significa? Alta prioridade, aquilo que eu preciso conquistar na negociação, o meu objetivo principal. Média prioridade, aquilo que se vier é bom, mas se não vier também não faz diferença, não vai atrapalhar a negociação. E baixa prioridade, também conhecido como canto da sereia. Tomar cuidado, que é tudo aquilo que pode atrapalhar o foco da negociação. Eu vou abrir um parênteses e vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu tenho um propósito centrado de comprar um carro. E eu quero comprar um carro compacto para caber em vagas de garagem fácil, ou até mesmo vagas de rua, porque eu moro em São Paulo e aqui tem muito carro na rua, quero mais facilidade de dirigir. E ao mesmo tempo eu quero um carro automático para não me cansar muito dirigindo. E aí eu vou comprar esse carro. Eu entro numa concessionária e começo a olhar lá o carro compacto automático. Logo na sequência vem um vendedor de carros, o vendedor da loja, me abordar. E aí ele chega, me percebe olhando esse carro e ele começa a perguntar se eu não gostaria de olhar um outro modelo, que é um modelo mais atrativo, está em promoção na loja. E aí ele me olha e fala, um executivo como você, que usa terno, vai ficar mais apresentável, tal. E aí, sem compromisso nenhum, claro, eu vou olhar outro carro. O outro carro é um sedã, um carro grande, sedã, que ainda não lançou na versão automática, ele é mecânico, mas é um belo e bonito carro. Eu começo a olhar aquele carro e aí o vendedor, com toda a prática e conhecimento de vendas de carro, começa a tentar me encantar. Olha que carro bonito, nosso lançamento. Você vai estar com um carro novo na rua, poucas pessoas ainda vão ter. É um carro que, se você fechar negócio comigo agora, eu vou te dar um insufilme, protetor de cárter e a primeira parcela do IPVA pago. É uma vantagem financeira. E em relação àquele carro pequenininho que você estava vendo, a diferença é mínima. É R$ 58,00 a mais na parcela em 36 vezes. Leve esse carro. É o melhor carro que você pode comprar no momento. Se eu não estiver muito bem preparado com o meu objetivo e as minhas questões de alta, média e baixa prioridade, é muito provável eu me encantar com o discurso do vendedor e vendo o carro. E aí o que eu faço? Aquilo que era baixa prioridade para mim conseguir uma negociação, como por exemplo o insufilme, o protetor de cárter, ou até mesmo a primeira parcela do IPVA, acabam me encantando. É a baixa prioridade, o famoso canto da sereia em negociação. O que eu coloco a mais para encantar o outro a fazer o que eu quero. Então, tomem cuidado com isso, a gente tem que olhar isso ao máximo. E sempre, a todo momento, na preparação é muito importante a informação. Coletar o máximo de informação, dar valor e utilidade, qualidade para a informação. A informação que eu estou coletando é qual, da onde veio, qual a credibilidade dela, como eu uso ela estrategicamente na negociação e, por fim, planejar nossa tática de apoio, nossa estratégia de negociação. Em que momento eu vou fazer perguntas para o cliente, em que momento que eu vou botar preço na mesa e assim por diante. Vamos mergulhar um pouco mais no processo de negociação e ver alguns detalhes importantes. Olha só, um ponto importante é a informação, como eu venho falando para vocês. Então, é basicamente relevante um negociador
ter as seguintes auto-perguntas a serem feitas. A primeira delas é: quais informações eu já tenho? Ou seja, o que eu já tenho de informação? A segunda é: de quais informações a mais eu preciso? E a terceira é: de onde e com quem eu consigo essas informações? Como a gente viu nas variáveis de negociação, informação é um dos 3 pilares mais importantes que um negociador tem que dominar profundamente. Portanto, ter informação e dar valor e utilidade a ela com qualidade é um ponto básico que começa na preparação. Não esqueçam disso. Indo no nosso bate-papo, é relevante a gente saber que todo negociador tem que entender o que é posição e o que é interesse. São 2 coisas distintas, que podem se conciliar ou não, dependendo como a gente trabalha. Posição é algo rígido, fixo, imutável, é uma trincheira, é o nosso ponto de partida de qualquer negociação. Já interesse é algo flexível, é aquele ponto de encontro que a gente quer alcançar, o interesse das partes. E aí, o bom negociador, ele sempre busca descobrir os interesses com perguntas como, por exemplo, por quê, para quê, ou até mesmo, às vezes, por que não desse jeito, ou por que não tal preço. Ele tenta alcançar alternativas, buscar alternativas. E o mais relevante é saber como é que a gente faz para sair de uma posição e atingir um interesse. Como, de fato, a gente consegue essa movimentação e descobrir o que está por trás da outra parte. É aí que entra o poder das perguntas. O poder das perguntas para descobrir o que o outro pensa, o que é relevante, qual o propósito do outro, para saber como concilia com o seu propósito. Tem um grande autor norte-americano de Harvard, de negociação, que dá um exemplo sensacional que eu queria compartilhar com vocês, para a gente entender na prática a diferença de posição e interesse no mundo das negociações. Ele conta uma história pessoal da vida dele, que ele foi com o irmão dele e a família dele, a família do irmão, filhos, filhas, esposas, passar um final de semana num sítio. E chegou um determinado momento nesse final de semana que ele viu 2 sobrinhas deles brigarem por uma laranja. Então as 2 sobrinhas lá, as filhas do irmão, estavam brigando por uma laranja. O que o irmão fez? Para acabar com a briga, resolveu da seguinte maneira: chamou as 2, pegou uma faca, deu para uma das 2 e falou: você corta a laranja no meio e a sua irmã escolhe a metade que ela vai ficar. Aí o que aconteceu? A filha dele que estava com a faca realmente conseguiu cortar bem no meio a laranja, deixando as 2 partes praticamente idênticas em tamanho, para ninguém sair perdendo e ninguém sair ganhando. E a outra, enfim, escolheu uma das partes e tanto faz qual parte ela escolheria. Aí esse negociador de Harvard, esse professor, ele conta que ele percebeu que as 2 sobrinhas ficaram descontentes com a solução. Ué, mas por que descontentes se elas tinham as 2 partes da laranja igual? Ninguém saiu perdendo. Ele descobriu que elas ficaram descontentes porque as 2 saíram perdendo. Ele simplesmente usou a estratégia de descobrir o interesse para se construir a negociação. Ele chamou as 2 e perguntou para a primeira: o que você gostaria de fazer com a laranja? E ela respondeu: eu gostaria de fazer um suco. E para eu ter um copo de suco, eu precisaria espremer as 2 partes da laranja. Assim eu tenho só meio copo de suco, não dá nem para matar à vontade. Aí ele virou para outra e falou: e qual era o seu interesse com a laranja? Ela falou: eu precisava da casca inteira de uma laranja para fazer um bolo. Só meia casca não completa a receita que eu preciso. Olha que interessante. A briga era por um objeto, uma laranja, que ambas precisavam, só que cada uma precisava de uma parte da laranja, de algo complementar. Então é isso que se entende por descobrir interesses para depois conquistar boas negociações. E não focar em posições, porque a posição é a laranja, mas o interesse é o que da laranja. Isso é muito estratégico. E aí os grandes negociadores, eles partem do pressuposto, estrategicamente falando, de fato, fazer perguntas para os outros negociadores. Eles precisam descobrir os interesses das partes para conciliar negócios. Isso é muito relevante.
Eu estou vendo que o Gui está se coçando lá e balançando a cabeça, então eu vou passar a bola para ele porque ele quer contar alguma coisa para a gente. Guilherme, o que você quer contribuir aí no nosso bate-papo? Ô, Lauro, te ouvindo, eu lembrei de uma situação que tive a oportunidade de vivenciar quando eu atuava fortemente com um banco. Eu não vou citar o nome aqui, mas você sabe qual é, porque a gente trabalhou muito com esse banco. E eu fui fazer um acompanhamento. O banco tinha uma demanda de um programa de capacitação para os profissionais, os líderes de uma área do banco que é denominada de FOPA, que é folha de pagamento. Então, eu fui acompanhar o trabalho desses líderes para entender, inclusive, os principais desafios que eles passam, como é que era esse trabalho. E eu fui acompanhar uma das líderes numa visita àquela energia elétrica lá de Electro, lá de Campinas, para apresentar. A Electro tinha solicitado por e-mail uma proposta, ela fez a proposta e enviou a proposta, mas ela pediu uma reunião. E aí eu fui acompanhá-la nessa reunião. E aí eu perguntei para essa profissional, eu falei, vem cá, o que, que você sabe da Electro, o que você sabe dessa pessoa com quem você vai falar, ou das pessoas com quem você vai falar? Ô, Lauro, ela puxou um dossiê. Esse aqui é o histórico que o banco tem com a Electro. As pessoas com quem a gente vai falar é fulano, beltrano e ciclano. O gerente, o diretor administrativo financeiro, nós vamos falar com o pessoal do RH, e uma outra pessoa que eu esqueci aqui qual era, mas ela falou dessas pessoas, a característica dessas pessoas, falou o que, que ela, todas as informações que ela tinha, o que ela tinha buscado para poder ir para essa, vamos dizer assim, esse encontro. E isso foi assim, eu fiquei de queixo justamente com essa forma, esse dossiê que ela fez para a preparação. Mas não só isso, a forma como ela iniciou a conversa e a pergunta poderosa que ela fez. Ela iniciou a conversa pelo porquê. Você falou do Golden Circle, né? Ela começou pelo porquê. Qual que é o propósito dessa minha visita? Vocês pediram uma proposta por e-mail e eu solicitei uma visita presencial. Estou aqui com vocês. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a disponibilidade de vocês, mas o propósito é eu entender um pouco mais da demanda de vocês, para que assim eu possa adaptar essa proposta àquilo que realmente é importante para vocês. Então, a ideia aqui é que a gente vai. Ela falou de tempo, lembra aquela variável lá na negociação? A ideia é que a gente converse aqui mais ou menos 1 hora e meia, para que eu possa apresentar para vocês coisas como a gente trata a FOPA dentro do banco, trago alguns testemunhos de clientes, mas eu possa fazer algumas perguntas importantes para vocês, para identificar quais são os desafios, o que é fundamental para vocês, o que vocês de fato estão querendo. E aí foi legal, sabe o quê? Que o diretor virou e falou assim, ô fulana, vamos fazer o seguinte, eu já conheço o banco é famoso, né? E tudo, já tivemos relacionamento com eles, então não precisa me apresentar o modelo de vocês, não precisa me apresentar testemunho de cliente, vocês já têm credibilidade com a gente e eu só tenho 1 hora. Então faz o seguinte, me fala quais as perguntas, o que, que você quer saber para você, de fato, adaptar essa proposta e apresentar para a gente algo de muito valor. Aí eu achei sensacional, viu, Laura? Acho que conecta muito com a preparação, com o que você falou aí das perguntas, e eu acho que é muito importante. Sem dúvida nenhuma. E aí a gente começa a perceber, como você trouxe nesse case, Guilherme, que as coisas começam a se conectar, né? Essas pedras do quebra-cabeça começam a se conectar. A importância das perguntas, o porquê do The Golden Circle, o interesse das partes, né? Os propósitos sendo conciliados, tudo que a gente vem falando agora começa a se conciliar. E não menos importante é a gente agora mergulhar de fato no item 2, investigue as necessidades. É muito importante a gente saber que é o ponto onde a gente vai esclarecer as necessidades da outra parte para alinhar com as nossas expectativas. É aqui que a gente precisa promover uma harmonia agradável para conseguir boas negociações. Também é onde o fator mais importante é saber comunicar as posições receptivas da nossa parte, ou seja, uma via de duas mãos, e por fim aprender sobre o outro lado, como é que o outro lado se comporta positivamente no processo de negociação. Agora a gente vai mergulhar em algo muito importante. A gente está falando de um processo que nos ajuda de fato a entender
quais são perguntas estratégicas e importantes a serem feitas para o outro negociador, seja ele um cliente ou simplesmente um negociador, uma contraparte. Então é aqui que a gente vai ver a importância das perguntas, seja elas para extrair uma resposta, para revelar uma intenção, para dissipar um conflito ou até mesmo para manter a gente no controle. São tantas perguntas, será que são abertas, fechadas? Pode ser qualquer tipo de pergunta, mas o mais importante é você entender de fato o seu propósito ao fazer essa pergunta. Não dá para a gente sair fazendo pergunta para outro negociador por fazer. A gente tem que fazer pergunta com um objetivo, com um propósito de alcançar algo, seja alinhar uma informação ou até mesmo, de fato, refletir sobre uma informação junto com o cliente para dar valor e significado para essa informação. Vamos ver quais são os tipos de perguntas mais recomendadas? São essas daqui. Olha essa tela que importante que ela é. Naturezas de perguntas. A primeira delas são chamadas naturezas de perguntas de contexto. São aquelas perguntas introdutórias que normalmente um bom negociador faz, trazendo para o ambiente de discussão, para o ambiente de debate, de comunicação, um cenário, um contexto, uma situação vivida pelo cliente dele ou pelo outro negociador. Uma vez que essa situação foi estabelecida e foi compartilhada, foi narrada com as respostas vindas, está na hora da gente descobrir problemas que esse negociador tem nessa situação, nesse momento, nesse contexto que ele vive. Mas por que problemas? Porque normalmente pessoas que têm problemas tendem a querer buscar soluções. E nós vamos vender soluções. Produtos e serviços são o quê? São soluções para clientes. Mas e se o cliente não tem problema, ele tem desejo de mudar algo? A partir do princípio que ele não tem problema e tem desejo de mudar algo, essa interpretatividade pode ser feita de várias formas. Ele não está feliz do jeito que ele quer mudar algo, então é um problema, ou simplesmente a melhoria do que ele quer é uma necessidade de desejo de buscar um produto ou serviço para alcançar isso. Aqui cabem esses dois tipos de pergunta. Eu vou dar exemplo prático para vocês, mas primeiro vamos nos basear em todos os conceitos. A terceira natureza de perguntas é a de implicação, ou de impacto, ou de consequência. São aquelas naturezas de perguntas que ajudam o negociador da outra parte a refletir sobre o fator prejudicial de se conviver com determinado problema, entender a criticidade de estar convivendo com determinado problema. Não menos importante, a gente vai para a quarta natureza de perguntas, que é as de resultado. Os bons negociadores, eles não colocam proposta na mesa logo de cara. Eles testam as suas propostas para ver como o outro negociador reage. E aí eles têm a oportunidade estratégica de fazer ajuste fino na apresentação formal de uma proposta. E isso é feito através da quarta natureza de perguntas, que é a de resultados, que vai mostrar valor e utilidade de um resultado, de uma solução, pela percepção do negociador do outro lado, da contraparte. Vamos ver alguns exemplos práticos sobre isso? Olha que interessante. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês foi um exemplo real de uma empresa nacional que foi ter uma reunião com o cliente, que era prospect, que ainda não era cliente de fato, para vender uma linha de fertilizantes premium. Esse cliente é um grande produtor de feijão aqui nacional também, aqui no Brasil. Vamos ver como é que se estabelece a estratégia de perguntas poderosas ao abordar o cliente para descobrir interesses e prepará-lo para uma boa e provável negociação. Olha o exemplo que interessante. A pergunta feita pelo vendedor primeiro foi uma pergunta de contexto, ou seja, ele perguntou para o cliente: qual foi a produtividade da sua plantação de feijão na última safra? A resposta que veio do cliente foi super interessante. Foi uma resposta favorável ao próprio cliente, é claro, ele não vai se colocar logo de cara de um jeito desfavorável, mas ao mesmo tempo ele trouxe a oportunidade de falar sobre o assunto. A resposta foi essa. Até que foi uma produtividade boa comparada com outros produtores da região. Ao entrar no assunto, ele permitiu, deu a oportunidade do vendedor trazer a pergunta estratégica de problema, a pergunta estratégica de dificuldade. Vamos ver que pergunta foi essa. Que tipo de problema você costuma ter com seus atuais fertilizantes de solo?
Olha que resposta que veio, que interessante. A resposta do cliente foi: nem sempre os grânulos que misturo são dosados corretamente e às vezes é o clima que não ajuda muito também. Ou seja, ele fez meia culpa aí e os clientes fazem isso. Eles não assumem total responsabilidade, às vezes, por não quererem se expor a um problema, a um erro, é normal. Mas aí entra a importância da pergunta de implicação. A pergunta de implicação é aquela que faz o cliente realmente refletir sobre um determinado problema e tomar uma decisão de eu vou adiante na busca de uma solução ou não. E se a reflexão for muito profunda, pela pergunta ser muito boa, a gente tem a oportunidade de abrir campo para uma negociação. Olha como esse vendedor de fertilizantes atuou nesse momento. Ele fez a pergunta de implicação, de impacto, da seguinte forma: e como esses problemas têm impactado o seu negócio? Ou seja, como os grânulos não misturados corretamente e o clima têm impactado no seu negócio? A resposta do cliente foi essa, olha que interessante. Gera um clima tenso quando chama a atenção dos trabalhadores do plantio e faz minha safra não rentabilizar como deveria. Ou seja, ele reconhece nesse momento que de fato ele tem um problema. E quando o cliente reconhece que ele tem um problema, está na hora da gente testar nossas soluções ou a possibilidade de abrir campo para uma negociação de uma solução. Então a pergunta de solução, de necessidade de resultado, feito por esse vendedor foi esta daqui. O que você acha de experimentar o fertilizante Premium Plus? Além de ter todos os nutrientes no mesmo grânulo, ele atua bem em diferentes condições climáticas, garantindo o aumento da sua produtividade. É muito importante a gente entender que a estratégia dessa pergunta, ela é relevante quando você liga pontos, ou seja, você vai trazer uma pergunta de resultado evidenciando problemas e impactos de problemas que o cliente trouxe na sua resposta. É assim que a gente une interesses ao invés de fincar pé ou posição, defender posição. O resultado dessa reunião, vocês querem saber qual foi? Foi esse aqui. Olha a resposta do cliente. Podemos fazer um teste. E aí, de fato, ele separou um espaço lá, alguns alqueires de terra, fez um teste, teve um bom resultado, porque, é claro, o produto tem que performar como o vendedor está apresentando ele. Não adianta a gente vender algo que não condiz com a nossa fala. O produto performou bem e ele se tornou um grande cliente dessa empresa de fertilizante. Esse é um exemplo bem bacana, mas eu trouxe outros que eu quero compartilhar com vocês. Vamos para o exemplo 2 agora, que é bem interessante também. Imaginem a venda de seguros de vida. Ou seja, de um lado a gente tem uma gerente de banco ou gerente de empresas de seguro e do outro lado a gente tem um cliente dessa instituição. A pergunta de contexto foi: qual sua profissão e seu estilo de vida? Afinal, o objetivo dessa pergunta é trazer o cliente para dentro de um pensamento, de um contexto, e extrair deles informações importantes para gerar um modelo de venda, um modelo de negociação. A resposta desse cliente foi: sou autônomo, trabalho com consultoria de TI, tecnologia da informação, e adoro um estilo de vida radical, andar de moto, fazer trilhas, entre outras coisas. Logo na sequência, ele deu oportunidade para ser feita uma pergunta de dificuldade, de problema, que foi muito bem elaborada por esse executivo da seguinte forma: que problema você pode vir a ter caso se acidente e tenha que ficar temporariamente de recuperação sem trabalhar? A resposta do cliente foi surpreendente. Olha o que ele respondeu. Ele trouxe uma reflexão que vale a pena a gente colocar uma atenção aí. Ele falou assim: terei que me preocupar com meus rendimentos, pois dependo do meu trabalho para me sustentar. Ou seja, ele deu oportunidade para quem estava vendendo trazer a pergunta de implicação, de impacto, de criticidade. E a pergunta foi essa: a falta dessa receita acarretará em quais consequências na sua vida financeira? Essa reflexão foi mais profunda por parte do cliente. E aí ele trouxe a seguinte resposta: ficarei sem pagar algumas contas, terei que mexer na minha reserva de aposentadoria e talvez acumular dívidas.
ele deu a oportunidade de vir uma pergunta de necessidade de solução, ou seja, uma pergunta de resultado, que é no momento crucial, onde o vendedor liga pontos das preocupações do cliente com o que a solução que ele está vendendo pode, de fato, fazer pelo cliente. E aí a pergunta que veio foi essa: o que você acha de manter seu estilo de vida sem se preocupar com as suas finanças diárias, caso ocorra algo? Gostaria de conhecer o nosso seguro de vida que cobre despesas e gastos financeiros por invalidez temporária? E a resposta do cliente, surpreendentemente, foi essa: não sabia que isso existia. Pode me mostrar mais? Ou seja, o caminho para uma negociação, um caminho para um acordo entre partes foi fomentado. A forma de investigar interesses e, ao mesmo tempo, conciliar interesses com solução a ser vendida foi construída, e o caminho para se existir uma negociação, colocar uma proposta na mesa, foi fomentado. Mas não para por aí. Eu trouxe mais um exemplo super importante para vocês. E aí a gente vai conseguir construir, de fato, o entendimento sobre essas perguntas poderosas que são importantíssimas nas técnicas dos negociadores. E o terceiro exemplo, que é o mais importante de todos, é o que eu espero que você faça aí na sua casa, no seu trabalho. Que você pegue, de fato, os seus desafios de negociação com seus clientes, com outros negociadores, e tenha a oportunidade de construir as suas perguntas poderosas e aprender com isso. Porque, como eu falei que é super relevante e importante, os bons negociadores se diferenciam dos comuns pela capacidade de saber fazer esse tipo de pergunta que a gente viu agora. Não vai embora e daqui a pouco vem comigo, porque a gente vai para a quarta aula, que está muito mais incrível ainda. Vamos nessa?